Olá, você sabia que no Brasil a polícia não pode prender simplesmente porque quer prender? A prisão existe regras, garantias e limites constitucionais. Hoje, no canal Linha de Defesa Criminal, eu vou te explicar o que é a prisão em flagrante, o que ocorre após a prisão do flagrante. Vamos lá. O artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal diz que ninguém será preso se não em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime militar. A ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente é relativamente fácil de entender. Imagine aí você cometeu um crime no passado, foi condenado a uma determinada pena, transitou em julgado, e aí você fugiu, está foragido. O juiz dá uma ordem de prisão e assim, aonde você foi encontrado, você será preso. Imagina aí, às vezes a pessoa esquece, vai na delegacia fazer um depoimento, uma queixa, e chega lá, tem uma ordem de prisão contra ele. Então não há o que fazer, nesse caso aí, a pessoa será presa, tá bom? Já a prisão em flagrante pode ocorrer em 4 situações distintas. A pessoa está cometendo o crime, a pessoa acaba de cometer o crime, a pessoa é perseguida logo após, ou a pessoa é encontrada depois com sinais claros de que foi ele o autor deste crime. Nessas 4 situações, pode ocorrer a prisão em flagrante. Vamos explicar cada uma delas. Então, assim podemos entender aí as 4 situações. Vamos dar um exemplo aí de um furto de um celular de um balconista que estava na loja trabalhando, colocou o celular em cima do balcão, e um criminoso veio e pegou o celular, enfiou no bolso. Só que não reparou que atrás dele tinha um policial que observou tudo isso. E aí o balconista chegou, cadê meu celular e tudo mais? Olha, eu vi esse rapaz aqui pegando o celular. Então foi ele que roubou meu celular. Vai prendê-lo em flagrante delito, vai confirmar que o celular é realmente do balconista. E aí a pessoa está presa em flagrante delito porque está cometendo o crime. Tá ok? No segundo exemplo, o indivíduo acaba de cometer. Vamos supor também que ele pegou esse celular, enfiou no bolso, saiu da loja, o policial estava lá atrás dele, mas não reparou que realmente se aquele celular era dele ou não era. O balconista chegou, cadê meu celular que estava aqui? Olha, eu vi um rapaz pegando o celular e enfiando no bolso, então foi ele que roubou. Saíram e chegaram lá na rua, encontraram o indivíduo tentando já fugir com o celular. Pegaram ele, confirmaram que realmente o celular estava na posse dele, e aí ele está preso em flagrante delito porque acaba de cometer um crime. Ok? No terceiro exemplo, o indivíduo é perseguido logo depois de cometer o crime. O balconista sentiu a falta do celular, né, e aí avisou o policial, ó, alguém pegou um celular meu que estava aqui, e só pode ser o indivíduo que saiu agora aqui, porque eu estava mexendo no celular, ele estava aqui em cima. Então eles saíram, e viram o indivíduo fugindo. Olha lá, é aquele indivíduo ali, ó, de camiseta branca, de bermuda preta, e eles correram atrás do indivíduo, e aí pegaram ele, né? O indivíduo dobrou a esquina e chegaram lá na frente e pegaram ele. Ora, ele foi perseguido logo após cometer o crime, ok? Então também é preso em flagrante delito. No quarto exemplo, o que pode ocorrer? O indivíduo pegou o celular do balconista, foi embora, ninguém viu, ele fugiu e foi para casa. Então ele está em casa com o produto do crime. O balconista foi à delegacia, informou a polícia, e eles rastrearam o telefone e encontraram aí o endereço do indivíduo que furtou. Lá na casa dele foi então encontrada o produto do crime, né, que é o celular, e aí ele será preso em flagrante delito porque foi encontrado logo depois com o produto do crime. Ok? Nesse caso aí, os 4 exemplos, todos de flagrante delito, e aí dá para ter uma ideia melhor na prática como poderia se desenvolver esses 4 exemplos aí de flagrante delito do artigo 302 do Código de Processo Penal. Então, por aí você vê que algumas coisas que se falam por aí não tem muito fundamento. Tem gente que fala, por exemplo, que se eu fugir 24 horas, estarei livre do flagrante. Não é bem assim. Você viu aí que na quarta situação, em que o elemento é encontrado logo depois com produtos, instrumentos,
que indiquem que seja ele o autor daquele crime, ele ainda assim pode ser preso em flagrante. E o que vai ocorrer após a prisão em flagrante? Bom, o indivíduo será conduzido até a delegacia mais próxima, aonde deverá ser lavrado o auto de prisão em flagrante, também chamado de APF. Para que seja lavrado esse auto de prisão em flagrante, será ouvido as testemunhas, normalmente os policiais, a vítima e também o suspeito de ter cometido o crime. É importante que a família já acione o advogado nessa primeira fase, assim que ele foi preso, porque aí o advogado precisa acompanhar o depoimento das pessoas envolvidas e principalmente o depoimento do próprio suspeito. Esse mesmo advogado vai orientar aos depoimentos iniciais ali do preso e também ele pode fazer já a audiência de custódia. A audiência de custódia deverá ser realizada dentro de 24 horas após a prisão em flagrante. Nessa audiência, o juiz das garantias não vai verificar se o indivíduo é o culpado ou não. Não se verifica o mérito. Apenas se verifica se essa prisão ocorreu dentro da legalidade. Tá? Se ele não apanhou, se ele não sofreu tortura para confessar alguma coisa. Então, super importante que a família tenha ciência que não será verificado se o indivíduo, o mérito da questão, se o indivíduo é culpado ou inocente. Apenas a legalidade da prisão e se vai haver necessidade de transformar essa prisão que ocorreu, que é a chamada prisão provisória, em prisão preventiva. Porque a prisão provisória ela tem data para terminar. Ela só pode ocorrer em 5 dias. Após 5 dias, sem uma audiência de custódia, o delegado, né, o juiz é obrigado a soltar o indivíduo. Para que isso não ocorra, na audiência de custódia, se transforma a prisão provisória em prisão preventiva, que não tem data para terminar. Lá o juiz das garantias, na audiência de custódia, o juiz verificou que realmente tem tudo ali para as provas, né, contribuem para que o indivíduo realmente tenha sido ele o autor do crime, né, e que existe crime, né, que a gente chama aí de materialidade e autoria. Se existem essas duas causas para a prisão, o juiz simplesmente transforma a prisão provisória em prisão preventiva, o indivíduo fica no presídio aguardando então a audiência de instrução de julgamento e toda a instrução criminal. É importante ressaltar que na delegacia o preso em flagrante tem o direito de se comunicar com a família, informar que está preso, o local que está preso, tá? Muito importante isso. E a obrigação do delegado, que é informar ao juiz, ao Ministério Público, né, dar conhecimento à família do que realmente está acontecendo. Tudo isso aí antes de ser lavrado o auto de prisão em flagrante e e antes da condução também dele para o presídio, para dar entrada no sistema prisional. Tudo isso ainda é prisão provisória, né? Somente após a audiência de custódia, o juiz poderá transformar então em prisão preventiva. E como a família pode ajudar o advogado nessa audiência de custódia? Bom, a família pode ajudar trazendo documentos que prove, por exemplo, que o indivíduo trabalha, tá ok? Pode juntar ali atestado de bons antecedentes, pode juntar o comprovante de residência, mostrando que o indivíduo tem residência fixa, que ele é trabalhador, que ele é réu primário. Tudo isso aí vai facilitar o advogado a tentar soltá-lo na audiência de custódia. Se o juiz verificar que não há necessidade, que ele pode responder em liberdade, vai simplesmente expedir o alvará de soltura para que ele responda o crime em liberdade. Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que tenha sido muito útil e que aí sirva para a sua vida, para familiares, para algum amigo, alguém que tenha que precise de um advogado no momento crucial como a prisão em flagrante. O nosso canal Linha de Defesa Criminal está aqui para ajudá-lo em entender um pouquinho mais sobre a advocacia criminal.
Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Não esqueça também de deixar o like. Muito obrigado.